tantas notícias de violência, né? São tantas notícias de situações desagradáveis. A violência impera e sempre imperou na história da humanidade. Então, eu estava passando, né, nas redes sociais, aí vi um comentário de uma senhora dizendo que gostaria de não voltar mais para esse mundo de tanta violência, um caso bombástico que houve, e que tantos outros também. Mas aí me surgiu, né, pensamento, de acordo com a resposta dela, que não gostaria de voltar mais para esse mundo de tanta violência. E passa assim, sabe, o mundo, Deus, ele já destruiu esse mundo 5 vezes. Isso cientificamente falando, mas na Bíblia, a Bíblia destaca 2 eventos. 2 eventos que foi a enchente, né? A inundação, né? Que foi anunciado pelo Noé, e aquelas 2 cidades que também foram destruídas para acabar com a humanidade, que foi a de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são 2 cidades. Sodoma, uma cidade, Gomorra, outra cidade. Foram as 2 ambas destruídas, que caiu chuva de fogo, né, e enxofre, né? Provavelmente houve ali um evento de vulcânico, né, porque pelo menos fogo, são bolas de fogo, né, atiradas ali, juntamente com aqueles magmas de enxofre incandescente. E na cidade de Sodoma e Gomorra estava Ló e a esposa dele. E Deus tinha dito: olha, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vira uma pedra de sal. E ela, né, ao sair, pelo anúncio que Deus mandou para Ló, e ela olhou. No que ela olhou, ela virou realmente uma pedra de sal. Se bem que cientificamente não se encontrou nenhum vestígio, nada, né? Agora, de acordo com a Bíblia, o dilúvio aconteceu no ano 600 da vida de Noé. A duração da chuva foi por 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. O dilúvio é descrito como um evento mundial e catastrófico. O dilúvio supostamente ocorreu entre 6 de maio de 2349 a.C. Quem sobreviveu foi Noé e sua família, e casais de todas as espécies de animais que foram colocados ali, né, para preservação da espécie. De acordo com a Bíblia, 126 anos se passaram entre a morte de Adão e o nascimento de Noé. Noé foi o 9º descendente de Adão. Ele foi o primeiro filho de Lemeque e neto de Matusalém. Esse Matusalém aí, um homem que, né, mais viveu na terra, segundo falam. De acordo com a Bíblia, Deus mandou o dilúvio para destruir a humanidade pecaminosa e começar uma nova era. A humanidade havia se afastado de Deus e se entregue à violência e à injustiça. Isso me faz pensar, né? E o mundo que nós estamos vivendo hoje, hein? Ló foi sobrinho de Abraão, que se estabeleceu na cidade de Sodoma. Ele era bom, mas a cidade onde ele morava era muito ruim. Vamos dizer, seria um Rio de Janeiro. Por causa disso, Deus destruiu Sodoma, mas poupou a vida de Ló. Segundo o Antigo Testamento, Gênesis 18, 19, Sodoma e Gomorra, 2 cidades situadas junto ao Mar Morto, sofreram o castigo divino
de sua destruição pelo fogo e pelo enxofre. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás com apego ao que deixava para trás. Não devemos pegar esse trecho e pensar sobre a nossa situação do apego, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem a ver com a nosso instinto, né, de apego, de se apegar a casa, a bens materiais, a dinheiro que está guardado, a carro, a terrenos. Devemos se desapegar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Desapegue. Deus já destruiu o mundo várias vezes. A Bíblia prioriza 2 eventos, o dilúvio e as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Em termos de Apocalipse, na história da Terra, há registro científico de que 5 eventos, por isso que eu falei que Deus já destruiu a humanidade 5 vezes. Então, de acordo com registros científicos, existem 5 eventos em que a vida da Terra quase foi extinta. Esses eventos incluem impactos de asteroides, né, que acabou com os dinossauros, erupções vulcânicas, mudanças climáticas, quer dizer, por aí vai, etc. Então, o que nós pensamos, o que eu penso, aqui você faz você discorra da forma que melhor achar o seu raciocínio referente ao meu, que a humanidade, ela tem gente boa, existe pessoas boas aqui na Terra, mas existe mais pessoas ruins do que pessoas boas. Então, quando você vê uma pessoa sobressair, fazendo o seu devido papel, né, o seu devido dever de casa, tanto na parte religiosa, espiritual, material, né, jurídica, social, por aí vai, elas são bastante penalizadas, são perseguidas, são criticadas, né? Então, são pessoas que sofrem mais as perseguições. Quem anda no caminho da retidão sofre com, né, as perseguições, porque a própria palavra de Deus fala que no mundo jaz o maligno. A Bíblia fala. Então você vê que a tecla que bate é sempre a mesma, biblicamente falando, diante das palavras de Deus. O mundo jaz o maligno. Então, aquele que amar o mundo, Deus não está com ele. Então Deus não ama o mundo. Deus não ama o mundo. E quem é o mundo? Seria as vegetações, os animais, as plantas, as cachoeiras, os mares, as flores, as aves, né? Aves lindas, bonitas, coloridas, o beija-flor, a capivara, os leões, o tigre, tudo é feito nos mínimos detalhes para compor esse belo paraíso que é o meio ambiente. Mas quem destrói o meio ambiente? São os animais? São as águias? São as aves? São os peixes? Quem destrói o meio ambiente? É o político que você vota. Porque ele tem a chancela, através do seu voto, para ali traçar planos e projetos mal elaborados que vêm a complicar a sua vida, destruir a sua vida, impactar com seu ir e vir, como nós assistimos aqui no Rio de Janeiro, com essas obras faraônicas, que são verdadeiros canais de interligação com a corrupção, com as lavagens de dinheiro, e que no final faz aquele emaranhado de pistas de idas e vindas, entendeu? Com o intuito de arrecadar dinheiro através de multas.
São pistas complicadíssimas, as vias no Rio de Janeiro estão cada vez mais complicadas, você tem que sair com GPS. E dentre as quais você utilizar este recurso do GPS, você ainda tem o risco de cair numa área que é comprometida com o crime organizado e perder a sua vida. Então é esse clima ruim, hostil que nós vivemos, e a Bíblia sempre vai bater nessa tecla. As coisas poderiam ser simples, mas as coisas simples não dão dinheiro. As vias de mão dupla não dão dinheiro. O que dá dinheiro é criar mais entrelace entre pistas e viadutos, confundindo a cabeça do motorista, das pessoas, para que elas sofram ali multas ou se percam, mesmo utilizando do GPS, numa área que seja controlada pelo crime organizado. Então você vê que esse mundo, que já foi destruído dentro da base de dados da ciência 5 vezes ou mais, mas os principais, como o dilúvio, como as duas cidades de Sodoma e Gomorra, né? Como o asteroide que extinguiu todos os dinossauros, como as inundações e as situações climáticas que também já devastou e está devastando mais ainda. Quem está destruindo? São os animais? É a zebra que está fazendo isso? Ou é a zebra que ganhou as eleições? Existem 2 tipos de zebra. A zebra de Deus, aquela da natureza, listradinha, preta e branca, e a zebra no confronto com aquilo que poderia estar no lugar dessa e deu zebra por estar a outra. Agora, eu termino aqui dizendo o seguinte: a Bíblia ainda fala no Apocalipse, nos finais do tempo. E acredito que muitos eventos catastróficos vão ocorrer segundo a ciência. Então, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos livre e nos guarde de todos os males. Fique com a paz de Deus. Esse foi mais um vídeo aqui no Espaço Social Rio.